Ai, ai. Oi, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Boa Fernando tarde. Turani aqui, só para vocês já terem uma noção de que o espaço do Vanice Fiorentin Podcast, com o apoio da Saraiva de Resende, está no mínimo diferente. Tá. Você é engenheiro civil, Fernando? Eu sou formado em medicina veterinária. Uau! O que tem a ver uma coisa com a outra? Hoje você está com domínio em qual mercado em Cascavel? Não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eu caí de paraquedas nessa parte da tecnologia porque eu gosto muito desde pequeno. Então a gente começou a empresa trabalhando com drones e a venda e a manutenção desses equipamentos. E depois, conforme vão vindo as tecnologias e as novidades, a gente foi se aperfeiçoando e evoluímos para os veículos elétricos. Que diz respeito ao quê? O que entra na lista de veículos elétricos? Ela é uma lista muito ampla, né? Então, é dividida em algumas categorias também pela legislação, né? Ciclomotores, autopropelidos, motos elétricas e também a gente tem os carros elétricos. Então, são várias classificações até pela questão da legislação e o uso da carteira de motorista, né? Ou de piloto de moto ou de carro. Essa semana para a Saraiva de Resende é icônica, assim, porque foi um marco o lançamento do edifício Dr. Marcelo Rodrigues, através da Smart Home, que para muita gente talvez ainda seja confuso, mas é uma construtora do grupo Saraiva de Resende, o pessoal lá mobilizado. Enquanto isso, a gente fala sobre futuro que já faz parte do nosso presente, que é encontrar numa garagem de prédio, sim, muita gente entrando pelo mesmo portão que você passa com o carro, exatamente, com um patinete. Qual é o perfil de público que usa patinete e moto elétrica, principalmente hoje, em Cascavel? A gente percebe vários perfis de usuário, né? Então a gente tem pessoas que preferem o patinete por ser distâncias pequenas, né? E um pouco mais de praticidade, talvez para o filho ir para a escola e para o curso, esse tipo de coisa. Alguns empresários querem sair do trânsito e querem uma rotina menos estressante, né? E isso com vai cabelos ao vento, né? Cabelos ao vento, isso. A gente até, sei lá, advogados de terno e gravata, a gente vê andando de patinete, entendeu? Então, as pessoas querendo ter uma vida mais econômica, mais saudável e buscando... O meio ambiente agradece demais porque você deixa de usar o carro inúmeras vezes. Exatamente. E isso graças a Saraiva de Resende também, que capricha na localização de todos os prédios que constrói. Tudo é muito estratégico, perto de escola, de farmácia, de supermercado, de panificadora. Então você sai com o teu patinete, sai com a tua moto elétrica e quando vê tá lá. Precisa de habilitação? Para os veículos que são maiores, que são as motos elétricas, que aí a legislação ela fala que a partir de 1,30 m entre eixos, 1.000 watts de potência e quando excede a velocidade acima de 32 km por hora. Aí esse produto vai ser considerado uma moto elétrica. E aí precisa de habilitação e trafegar pela via dos carros, né? Não a ciclofaixa, e com capacete de moto, porque aí você já tem uma moto elétrica e não mais um patinete ou uma bicicleta. E até com patinete o ideal é usar um capacete. Eu utilizo, né, tanto o patinete quanto a bike elétrica e sempre utilizo o capacete. A gente orienta também todos os clientes a utilizarem o capacete, tá? Sendo bike, patinete ou moto, é um item de segurança que a gente, nas motos, obrigatório, né? E nos outros a gente sempre usa o bom senso, né, da segurança. Qual é a autonomia de uma moto elétrica, de um patinete elétrico? Quanto faz de quilômetros por carga? Ok. É como o celular, que com o tempo você carrega e tá na esquina, já acabou? Não. Existem tipos de baterias conforme a classificação do veículo, né? Então hoje a gente tem patinetes que podem pegar terem uma autonomia de até 40 km de distância. Então com uma única recarga você faz toda essa quilometragem, né, 40 km, e coloca a carregar de novo. O interessante é que a tomada para carregamento desses veículos é uma tomada comum, então você não precisa fazer muitas adaptações. Sério. Na tomada de casa? Eu sempre falo para os meus clientes que onde você carrega um celular, você pode carregar um patinete ou uma bicicleta elétrica. Entendi. Na garagem dos prédios, vamos lá então para esse cenário. Cada vez mais comum. Isso. Bem popular. Tá normal ver gente, como você disse, até de terno, em meio de transporte elétrico. A pessoa chega lá na garagem e coloca onde?
o patinete. Vamos para a linha do bom senso, assim. Respeitar o vizinho, o coleguinha, né? Isso. Eu vou falar por mim. No prédio que eu moro, eu tenho 2 vagas. Só que eu não tenho carro, né? Eu e minha esposa, nós temos 2 motos elétricas. Só que não tem tomada. Na nossa vaga, como o prédio não teve essa adequação ainda da infraestrutura, não tem tomada. Então, qual que é a nossa estratégia? Porque a nossa bicicleta elétrica ou a nossa motinho, a bateria não é removível, mas o cliente tem essa opção de comprar um produto que é bateria removível e você sobe com ela pelo elevador, porque é uma bateria leve e compacta, e carrega dentro de casa. Então você deixa o patinete lá e só leva a bateria? Só que o meu produto não é removível a bateria, então nós carregamos na nossa empresa. Então lá na Paraná Drones nós temos 10 tomadas externas para todos os clientes que quiserem carregar o seu veículo a qualquer horário do dia, os nossos produtos, dos nossos colaboradores, então todo mundo carrega de forma gratuita lá. Porque o consumo é tão pequeno que é comparado ao de um celular ligado à tomada. Olha que interessante. A diferença... Porque dá conflito em relação a condomínio, porque Exatamente. Os moradores falam, principalmente agora na era dos carros híbridos e carros talvez 100% elétricos. Isso. Aí a pessoa fala, não, peraí, o sujeito está ali carregando na vaga de garagem dele e o condomínio todo vai pagar a carga essa dele. Luz, né? E eu pago o combustível do meu carro, porque eu ainda não tenho um híbrido, não tenho... Né? Vira uma confusão. Vira. É porque o pessoal acha que o consumo é muito grande. Então, assim, em termos técnicos, um celular ou um carregador de celular, ele libera 2 ampere-hora para carregar o celular. Tá? Então, esse é o consumo dele funcionando. Mas o diferencial é que um celular carrega em 1 hora, talvez 2. Um veículo elétrico, um patinete ou uma motinha é de 4 a 8 horas. Então é como se você tivesse um celular por mais horas na tomada. Mas então assim, não é um consumo muito grande. E mesmo assim, comparado a um ferro de passar roupa, um chuveiro, entendeu? É uma coisa muito pequena. Eu falei com a Fran antes da nossa conversa aqui e ela me disse que o grupo Saraiva de Resende já se preocupou com isso e eles têm sim o recurso para que o morador chegue, tenha o ponto na garagem dele, dos prédios da Saraiva, a partir de agora, né? Coloque lá e venha separado na fatura dele. Isso é interessante. Você colocando tomadas para cada morador, então você evita esse tipo de transtorno, né? Eu acho muito positivo. Cada um paga a sua luz e a praticidade, porque dependendo da necessidade do cliente, então, por exemplo, você tendo um carro elétrico, você não vai ter como subir com a bateria para carregar dentro de casa, né? Impossível. Impossível. Inclusive as tomadas são específicas, aí, né? Existem alguns padrões de tomada para veículos elétricos. Mas no caso dos patinetes e motos elétricas, qualquer tomada convencional, padrão do Brasil, vai servir para carregar. Então, se a autonomia que esse cliente precisa, né, é muito longa, então as baterias costumam ser mais pesadas e não podem ser removidas. Então, fica super interessante essa questão de ter a tomada. Então, a Vente como loja sempre orienta o cliente, olha, pergunta-se, né? Você mora em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Então, você pode escolher qualquer um aqui que você vai conseguir carregar. Na consultoria você já explica esses detalhes. No atendimento ao cliente a gente já faz essas perguntas para adequar o melhor produto para ele. Mas eu moro em apartamento e tem tomada. Ok, eu moro em apartamento e não tem tomada lá embaixo. Então, a gente já sugere que é bateria removível e ele pode carregar dentro de casa. Então, existem soluções no mercado. Aí, de preferência, talvez seja mais inteligente usar o elevador de serviço, caso vá subir com o patinete. Exatamente. Né? Eu falo pela minha jornada, né? Eu já morei em apartamentos que não tinham elevador, que era com escada, então era preferível ter um patinete leve que eu pudesse subir ali 1 ou 2 andares, né? Então, hoje existem produtos aí de 15 quilos, né? Então, são bem relativamente leves, enquanto existem uns que pesam 50 quilos ou mais. Depois eu fui para um que tinha elevadores de serviço e por enquanto, eu subia com o próprio patinete e agora, como eu consigo carregar na minha empresa, eu resolvi esse problema, já que no apartamento não tem tomada, né? Mas essa praticidade de você carregar, ter a sua tomada, é muito mais tranquilo e vantajoso. A pessoa é de boa fé, ela acredita que ninguém tenha más intenções, mas hoje em dia a gente tem que desconfiar até da sombra. Exato. Então, muita gente já perdeu o bike porque colocou lá no fim do dia, depois do treino, na rua, subiu para casa, voltou pela manhã. Não tem mais a bike. Não está lá. Como manter em segurança numa garagem coletiva de um prédio, um patinete, uma moto elétrica, uma bike elétrica? Existem algumas soluções. Então, por exemplo,
Para os modelos menores e mais portáteis e mais leves, que são os patinetes, você pode prender em algum lugar na garagem ou comprar algum suporte que vai na parede, depois você prende ele no suporte, você pode colocar rastreador. Até para a plástica da garagem não ficar... A estética, né? Ficar organizada, isso. Esquisito. Isso, você consegue colocar então rastreadores, cadeados e também sistemas de alarme, tá? Para os veículos maiores, que são as bicicletas elétricas e as scooters elétricas, elas já vêm com um dispositivo de alarme que é bem interessante, porque quando você aciona o alarme, ela fica sensível ao toque, então você encostou, mexeu ou tentou fuçar nela, ela vai disparar o alarme e ela também faz o bloqueio da roda traseira, que é onde normalmente tem o motor. Então, na tentativa do furto, o veículo ele se autobloqueia e você não consegue movimentar ele. Você tem que tentar arrastar ou levantar em 2 ou 3 pessoas, porque senão você não consegue tirar ele do lugar, não consegue furtar. Então, nesses veículos maiores tem essa segurança a mais. Entendi. Okay? Para que não aconteçam acidentes ali dentro da garagem, vamos nos concentrar nos prédios então. Então a norma básica entra pelo mesmo portão dos carros. Isso. Carro geralmente em rampa tem 10 km, né, por hora, respeite isso aqui. Sim. E porque imagina você saindo, dando ré, enfim, vem alguém rápido com patinete, você não consegue nem... Não tem tempo de enxergar, não. Isso. Como existem muitos produtos, assim como posso falar de celulares, existem dos mais baratos aos mais completos, né? Então existem patinetes fracos, né? Que você não vai conseguir talvez subir uma rampa. Então dependendo da inclinação, ele não tem potência. Não tem potência e não tem velocidade, tá? Então quando a gente vai fazer a venda mais assertiva, a gente estuda tudo isso para poder indicar o melhor produto para o cliente. Então cada produto eles têm um ângulo de inclinação que eles suportam para eles conseguirem subir. Então existem lá 15 graus, 20 graus, 30 graus. Então conforme essa informação do fabricante, a gente já sabe se ele vai conseguir subir uma rua íngreme ou não. Tá? E também o sistema de freios. Então tem alguns que tem freio eletrônico, tem alguns que tem freio só na roda traseira, outros nas duas. São no tom neon. Isso, a gente vende um lá que ele é bem chamativo. Então você tem uma segurança noturna muito maior. Exatamente. Então existem muitos dispositivos e acessórios, né? Desde sinalização até coletes que você coloca, aí nas suas costas fica aparecendo se você está indo para a direita, para a esquerda ou se você parou. Então você pode pressionar um botãozinho de um controle que fica na tua mão ali próximo do teu polegar e você sinaliza o que você está fazendo. Então existem várias soluções, né? Só depende muito do bom senso de como essa pessoa vai utilizar, né? Sim, da pecinha que está em cima. Que está atrás, né, da direção. Porque eu posso pegar um carro e andar na pista do ônibus, eu também posso pegar uma scooter e andar na pista do ônibus. Os dois vão estar errados, né? Então vai muito do bom senso das pessoas, né? Tem prédio da Saraiva de Resende, entre esses novos, que tem oficina de bike. Muito, muito bacana, legal. Gente, até outro dia nos surpreendia, uma lavanderia industrial, né? E agora a oficina de bike até. Você pode fazer serviço a domicílio para manutenção? Pode, dependendo da complexidade do serviço, a gente pode fazer, né? Então nós temos lá na nossa empresa um serviço chamado Pit Stop. Então coisas rápidas e ajustes e até mesmo... Tipo o quê? O que é uma manutenção de bike elétrica, As manutenções mais rotineiras são aperto de parafuso, algum sensor que parou de funcionar e aí é fácil de ajustar, já libera o veículo, aperto de parafuso. Às vezes o cliente está com alguma dúvida se aquele barulho, alguma coisinha pode causar algum dano à segurança. Então existem coisas mais simples, tipo que tu faz numa bike, e existem algumas coisas mais avançadas, que seria uma revisão, ou alguma substituição de alguma peça. Então daí precisa às vezes realmente estar na estrutura da oficina, né, de alguns equipamentos para você poder finalizar o conserto. Quando a gente fala em moto, lembra de ruído, som alto, não, barulho do ronco. Vai atrapalhar vizinho por conta disso? Não, as pessoas às vezes até são surpreendidas pelo susto, né, porque você aparece do nada com o negócio que não tem barulho nenhum. Então os veículos hoje eles são extremamente silenciosos, zero ruído e zero poluição. Então, normalmente, às vezes até comparo, né, um carro, né, que tem aí 4 ou 5 filtros. Estão falando só nisso, né? Então, é filtro do ar do motor, filtro do ar-condicionado, filtro do combustível, filtro do óleo, filtro do câmbio. Então, são vários filtros. Então, você vai fazer uma manutenção no teu carro, você troca 5 filtros, você já gastou aí uns R$500 tranquilo. E um veículo elétrico, ele não tem nenhum filtro. Então, ele tem muitas...
muito menos peças e partes móveis do que um carro ou uma moto. Não tem óleo lubrificante, não precisa fazer troca de óleo. Então tem muita coisa. Não precisa alugar várias vagas de garagem, porque imagina, um prédio, geralmente Saraiva de Resende, tem dois, por exemplo, né, 2 vagas de garagem por apartamento. Mas aí tem a esposa, o marido, 3 filhos. Exatamente. Aí um tem uma moto elétrica, outro um patinete, vai encaixando aqui. Vai encaixando, Se a pessoa exatamente. quer levar para o destino de viagem, tem como desmontar e colocar no porta-malas? Exatamente. Então, mais uma das perguntas que a gente coloca na compra do produto. Então, existem pessoas que têm motorhome e compram motinhos ou bicicletas que cabem em espaços pequenos para que quando eles cheguem numa cidade eles querem se locomover lá para passear de uma forma mais rápida, né? Essa semana a gente atendeu uma corretora de imóveis que ela ia de carro, mas ela queria um patinete para fazer o serviço dela de venda ali na praia. Então existem produtos mais dobráveis, com pneu mais off-road, pneus mais largos. Então existem para todas as demandas, existem muitas possibilidades. O carro, para deixar, daquela geral, a gente leva no lava-car. Exatamente. A moto elétrica, o patinete, a bike elétrica, a gente leva onde para lavar? Como que lava? O cliente ele pode fazer uma limpeza a seco em casa, porque é um produto com menos peças e componentes, é bem mais simples, né? Você fazer uma limpeza de uma bike em relação a um carro. Então, você pode usar um paninho úmido com algum produto de limpeza que não agrida, né? Um produto neutro, mas é bem simples de lavar, de limpar. A gente sempre recomenda que, por mais que sejam produtos resistentes à água, não lavar com mangueira ou jatos de alta pressão. Por serem veículos elétricos, então tem um cuidado mais especial, né? Para aumentar a durabilidade do produto. Pneu fica careca com quanto tempo de uso, mais ou menos? Os pneus eles tendem a rodar 1 ano a 2 anos, depende do cliente, né? Dos cuidados, assim como no carro. E existem soluções, por exemplo, pneus maciços. Então, os pneus maciços eles são borrachas sólidas, eles não furam, não vai ar comprimido dentro, então a durabilidade deles também é muito maior. Eles chegam a durar 3 a 5 anos. Nossa, bem curioso. A Saraiva de Resende também está nesse movimento de construções ecologicamente corretas através do Square Life Center. A gente sabe o quanto também nesse ponto da cidade, ali do lado do Shopping JL, onde em 2027 vai ficar pronto esse prédio que tem 2 torres, né? Uma residencial, outra comercial. Então, para o pessoal que também faz entregas... Falando em entregas, por exemplo, a minha esposa por um período trabalhava com roupas e ela fazia a entrega de condicional de roupa com a motinho. Então, existem, dependendo do produto, características que auxiliam. Então, você tem um espaço para compartimentos, para levar bagagens, uma malinha, fazer as suas compras. Então, hoje nós vamos no mercado com as 2 motinhas nossas, né? E colocamos em caixas e colocamos as caixas ali na parte da frente e a gente faz a compra do mês tranquilo. Não preciso gastar com Uber ou com outros meios de transporte. Então, na nossa rotina, sem filhos, a gente se adequa super bem com as motos elétricas. Criança, né? A partir de que idade pode usar um patinete elétrico? Criança, eu digo adolescente só? Na verdade, existem patinetes para crianças a partir de 3 anos até todas as idades. Então, existem patinetes com 2 rodas, que são ou 3 rodas para crianças, patinetes mecânicos. Daí de 8 a 12 já tem alguns pequenininhos elétricos e depois tem para adolescente e tem para adulto. Então, tem que fazer aula para aprender? Não, porque assim, entende-se que as crianças e adolescentes que talvez não tenham tanta habilidade vai utilizar em casa, no condomínio ou para diversão, né? E aí, normalmente, a partir de 3 a 18 anos, que o pessoal utiliza, às vezes, para se locomover, ir para o cursinho ou para a escola, aí utiliza como se fosse uma bicicleta, né? Porque não existe uma... respeita as normas da bicicleta. Respeita as normas da bicicleta. Não fica na pista de carro. Não. É bem... Para nós, como loja, né, e a legislação que nós entendemos e explicamos para o cliente, existe uma divisão bem grande, né? Então, o que é patinete? É o tamanho, a potência e a velocidade inferiores ao da moto. Tá? Então você usa nas ciclovias, ciclofaixas e até pela calçada. Até 6 km por hora você pode conduzir um patinete pela calçada, porque você não coloca em risco os pedestres e se você precisar você consegue frear. Placa okay? Eles não têm. Não tem porque eles não têm uma velocidade, né? Ou tecnicamente eles não infringiriam alguma lei de trânsito pela característica física deles, né? E a partir do momento que eu tenho uma moto elétrica, né? Ou uma bicicleta elétrica que exceda os 32 km por hora, os 1000 watts e a distância entre eixos de 1,30 m, aí sim eu já tenho caracterizado um veículo que vai precisar de placa, chassis, condução, né, de forma correta e habilitação também. Isso aí. Valeu!
viu, Fernando? Show. Beleza. Fernando Turani, Obrigado. aqui com a gente. Se você está super interessado em ter um apartamento da Saraiva de Resende para você, ou um novo, né? Dr. Marcelo Rodrigues, edifício da Smart Home, construtora também do Grupo Saraiva de Resende, converse com o seu corretor de imóveis, tá? A Saraiva de Resende constrói e o teu corretor é que faz a ponte para você viver assim de um jeito extraordinário. Muito melhor até do que nos teus melhores sonhos, tá? Faça investimento para alugar através do Airbnb, olha, Cascavel é um polo universitário, tanta gente que vem para cá, tem toda a opção de apartamento mais compacto, ou para quem já tem uma família grande que quer várias suítes, né? Penthouse, então, um arraso, gente. Vai lá, bisbilhotar, entender no que o teu plano se encaixa, tá? Obrigada, Fernando. De nada, à disposição. Natureza agradece também. Com certeza, a natureza e os ouvidos, né? Isso aí. Obrigada. Show. Tchau, gente. Até a Obrigado. semana que vem.